Voltamos. Tudo bem? Barriga cheia? Barriga cheia é pé na areia, dizem lá no interior, né? Pelo menos de onde eu vim, né? Ou seja, vamos em frente. Tem muita coisa para falar aqui. E eu quero dizer a vocês que o nosso sistema, né, ou a nossa metodologia é de fornecimento de material. Nós batemos aqui nos pontos principais. Alguns professores, como é o meu caso, evita a leitura da apostila em si. A apostila é um suporte mais para estarmos aí. E nós vamos pegando o que é, dando mais ênfase àquilo que é mais importante na visão do professor. A cada momento você pode interromper, né, e participar com seu questionamento. E na sequência tem o material disponibilizado, material eletrônico, vasto inclusive, para você avaliar doutrina, jurisprudência, que não caberia aqui. Daria um volume muito grande de material e hoje é possível utilizar a tecnologia. Cada aluno tem lá, por 30 dias, disponibilizado, através do seu login, utilizando o AVA, Ambiente Virtual do Aluno. Bom, finalizando então aquela questão que nós estávamos abordando sobre as providências a serem tomadas. Então, em resumo, funciona mais ou menos assim. Quando se alcança 95% desse percentual limite, 54% para o Executivo, 6% para a Câmara. Quando chega a 95% desse percentual, como assim? Imagine que arrecada 1 milhão de receita corrente líquida, daria R$540 mil o limite máximo com o pessoal. Você chega a 95% desses 540. Inicia-se um limite prudencial, ou seja, está piscando um alerta. O próprio Tribunal de Contas comunica ao gestor de que tem um alerta piscando ali, uma luz amarela dizendo, cuidado, já não é mais o verde. Agora você precisa de interromper a sua caminhada. Naquele momento em diante não se pode mais tomar nenhuma atitude de aumento de gastos com o pessoal. Por quê? Não é só os 54? Não, você já está no limite prudencial. Qualquer resbalada daqui para frente vai causar o acidente, porque 54 ultrapassou, já é um acidente problemático para o município. Pois bem, aí ultrapassou, tomou providência, etc e tal, e ultrapassou. No quadrimestre ou no semestre verificou-se que ultrapassou. Providências básicas, comissionados, é o que a lei determina. Aliás, a nossa Constituição Federal, ela determina isso também. Só que, além das providências do 20%, que quando ela estipula 20% também, é bom que se diga que nada impede que se corte 30%, que se corte 40%, nada impede. É como se fosse um mínimo o corte de 20%. Por que a lei não colocou 50%, então? Porque nós temos que entender que comissionado, cargos comissionados, num regime democrático como estamos vivendo, é de suma importância. O gestor precisa de ter pessoas da sua confiança próxima que pense o seu ideário para o município. As atividades são diversas e o conceito dos cargos são diversos também, do efetivo e do comissionado. O comissionado não é só porque tem confiança, não, é porque ele está ali para realizar o ideário. O comissionado, geralmente eu digo que ele tem uma paixão pelo mandato do gestor. Tem um vínculo, tem um compromisso maior em dar certo aquela gestão. O gestor foi para o palanque, pregou que ele iria agora investir, melhorar a saúde. Ele precisa de pessoas que acreditem nisso, que contribuam com ele, porque ele não pode estar lá na saúde. Então, os cargos de direção, chefia e assessoramento podem ser comissionados. E, aliás, eu digo que devem ser comissionados
Porque quando você engessa, cria um cargo, como eu já vi, diretor executivo ou diretor-geral da Câmara Municipal, concurso público. Eu acho isso um absurdo. E o próximo gestor que virá? Que liberdade que ele tem? Como é que vai, né? Nós precisamos entender essas diferenças, e ambos têm importância vital para a administração. Então a lei pensou bem, ela disse: eu não posso exigir do prefeito, do presidente da Câmara, que elimine 100% dos cargos comissionados. Se ele achar que está tudo bem, que ele tem servidores efetivos suficientes, é o poder discricionário dele. Ele que não contrate, mas a lei não pode determinar que elimine. Vocês vão encontrar o Ministério Público, muitas vezes, mandando extinguir cargos na Câmara, na Prefeitura, cargos comissionados. Pô, mas está mandando extinguir, mas eu não posso ter? O doutor Joanias diz que eu posso ter, que a Constituição permite lá no 37. Sim, o que o promotor está dizendo é que aquele cargo ali, ou aqueles cargos ali, estão irregulares. Ele não está mandando extinguir porque ele não aceita cargos comissionados na Prefeitura. Ora, se assim fosse, seria uma grande incoerência do próprio Ministério Público, que é uma instituição respeitável e que tem comissionado. Eles têm diretores, eles têm chefes, e os promotores têm assessores comissionados, de livre nomeação e exoneração. Por que ele está proibindo o prefeito? Porque está irregular. Se estiver correto, ninguém em sã consciência da área judicial ou de qualquer outro setor vai exigir que se elimine cargos comissionados. Pois bem, mas nada impede que o gestor, analisando, diga: poxa, eu estou com 80 cargos comissionados. Vou eliminar 30. 30 em 80 dá 30%, um pouco mais. A lei diz que é 20. Pode. Então elimina 30. Faça uma análise, é um bom momento, inclusive, para dar um impacto, gerar um impacto até econômico. Pois bem, tomada essa medida não resolvida, eu já vi isso acontecer, do município dizer assim: poxa, eu estou com 30 cargos comissionados, eu tenho 10 secretarias, de grande utilidade esses cargos. Uma prefeita me disse isso: como é que eu faço? Posso demitir agora, então? Já cortei 20%, não quero baixar de 30%, já estou no que a lei determinou, posso demitir agora os concursados antigos? Eu digo: você pode, mas não é pela escala o próximo degrau. Chamei a atenção dela para as funções gratificadas, porque lá está dizendo para reduzir os gastos com o pessoal, e redução de gastos com o pessoal se faz também por outros caminhos, eliminando horas extras. Como é que se elimina horas extras? Eliminando horas extras. Não existe na Constituição Federal, no artigo 7º, inclusive com quantidades limite, o máximo, não existe lá para ser permanente. Horas extras é eventualidade. Quando você tem um servidor que ele está fazendo 2, 3 horas extras todos os dias, primeira coisa, saúde pública. O problema já é de saúde. Jornada de trabalho excessivo é problema de saúde. Se você verificar as empresas aí da iniciativa privada que estão recebendo a classificação de trabalho escravo pelo Ministério do Trabalho ou por outros órgãos de controle, uma das coisas é jornada excessiva. Ah, mas no Japão trabalha 14 horas lá. Aqui a gente já pensou em saúde pública em 1988, que a jornada nossa era maior, nós reduzimos. Agora, me diz uma coisa: você quer ter um problema de saúde ao longo prazo? Isso vai reverter para o próprio município. O cara está de atestado médico, você vai ficar sem ele ou sem ela. Não é permanente. Então, prefeita, vai lá e corta horas extras. Deu um sorrisinho amarelo, do tipo assim: mas se eu cortar as horas extras, doutor, eu não estou cortando o trabalho dele, ele não tem jornada excessiva. É que é um acordinho que eu tenho lá para pagar horas extras fixas como complemento de salário, doutor, porque é meu amigo, porque é minha amiga, porque eu vi a competência. Não justifica dizer que é mais competente, então vou pagar 30 horas extras fixas. Pelo amor de Deus, diga lá para o teu gestor que isso é chave de cadeia. Horas extras sem a contrapartida da execução não se pode pagar. Tem limite constitucional para a quantidade, mas tem limite também para o desvio que se faz dessa verba. Eu fiz uma reforma recentemente
Fiz não, perdão. Atendi em forma de consultoria, orientei a reforma de um quadro de pessoal do município. E me disseram assim, doutor, mas olha só, aqui nós vamos colocar algumas categorias para o senhor. Operador de máquina, transporte coletivo, uns 3, 4 categorias. Esse aqui recebe hora extra fixa, esse aqui, o ambulanceiro. O senhor não acha, doutor, que merece? Eu digo, não vamos discutir merecimento, vamos discutir justiça, legalidade. Porque se você ficar discutindo, foi isso que a Constituição quis retirar, ou você olhar para a cara de alguém e tratar dele, esse acho que vale 10 a mais. Não, ela vale 12. Isso é impessoalidade, o princípio da impessoalidade está sendo ferido. Você tem critérios? Tem. Aí uma outra novidade que a emenda 19 trouxe, gente, foi a avaliação de desempenho. Ela foi lá na Constituição e colocou dizendo, quem é bom, recebe no bolso. Promoção. Quem é bom. Mas como é que vai provar que é bom? Alguém vai avaliar, uma comissão vai avaliar, vai dizer que é bom. Só isso não, vai sentar numa sala de aula e vai se capacitar. Esse certificado que leva para lá vai contar pontos para dizer que essa pessoa é boa, porque ela aprendeu, ela ficou melhor do que era antes. A avaliação de desempenho hoje mede, pelo conhecimento também se mede. E você ganha carreira, você é promovido ou progredido na carreira. Muito bem. Você avalia os bons. E os ruins, o que eu faço? A Constituição foi lá no 39 de semana para casa. Demite a bem do serviço público o mau desempenho. E tem gente mandando embora. Se vocês não estão fazendo isso ainda, quem é do RH, de novo eu apelo, pelo amor de Deus, cuidem do plano de carreira. O plano de carreira vai beneficiar os bons. E vai extirpar, vai eliminar da área pública os ruins. O governo federal, o governo do estado, as prefeituras maiores organizadas estão demitindo gente. Não precisa ser grande, não. Vou dar um exemplo para vocês da prefeitura de Matinhos, um município menor. Montaram um plano de demissão lá por mau desempenho, por faltas, etc. e tal. Eliminaram um monte de gente, mandou para casa, num processo administrativo, disciplinar, obviamente, o PAD. Faz um processo, dá uma oportunidade de defesa, e a justiça não traz de volta. Eu vi um caso do governo do estado do Paraná, que avaliou um servidor e disse à comissão que ele tinha mau desempenho. Uma vez só. Foi exonerado. Foi para a justiça. E os julgadores disseram, você teve mau desempenho, está reclamando de quê? Não, mas eu tenho 20 anos, e daí? Quem disse que ficar velho significa que é bom, que ficou melhor? Você não provou que você ficou pior. Ah, mas... Não, lá já te deram a oportunidade de se defender. Você se defendeu e não comprovou nada. Ficou no mesmo, ou na mesma. Você tem mau desempenho, não serve para o poder público. Com uma avaliação. Então, se você implanta isso, isso é excelente. Mas eu disse para aquela prefeita, prefeita, você está pagando função gratificada, né? FG, tem lá? Tem, doutor. Pois bem, conta para mim uma coisa. Quando você paga uma FG, função gratificada, que é diferente de gratificação, gratificação é por encargo. Alguém aqui atuou ou atua na comissão de licitações? Já atuou? Lá no seu município tem uma gratificação para o servidor de carreira que participa? Onde tem, isso é uma gratificação, isso não é uma função gratificada. Função gratificada é, por exemplo, o controlador interno. Tem alguém aqui, controlador interno? Controlador interno ganha uma FG, porque realiza uma função de confiança, uma função que pode ser de coordenação, que se equivale à direção. E as FGs, as funções gratificadas, ou são também para chefia e coordenação, ou chefia e direção. Você não pode dar FG, por que FG? Porque é o motorista. Não, então, peraí, ele é o motorista, e o que tem a ver isso? A função dele, a carreira dele não é motorista? É, mas a gente precisa melhorar, porque ele é muito bom. Ah, então você encontra uma gratificação por ser muito bom. Tem também possibilidade disso. Tem vários formatos aí de gratificação. Legal, dentro da legalidade. Faz um estudo sobre gratificação. Eu posso receber uma gratificação, eu também, por desempenho ou por produção. Agora eles estão passando uma gratificação aí para
pessoal das endemias, dos agentes comunitários de saúde, o Ministério da Saúde está orientando os municípios e as câmaras estão votando, aprovando os projetos, mas elas são avaliadas para receber. Você vai receber uma gratificação, mas você tem que fazer tantas visitas por mês, você tem que realizar tanto trabalho assim, elas são avaliadas, aí leva a gratificação para casa. Agora, mostra que você é bom. Beleza. E tem outras formas. Você pode pagar uma gratificação, por exemplo, para o motorista da ambulância, e foi isso que eu disse naquele caso. Então, não pague hora extra, porque é mentira. É para hora extra, é para compensar fora de horário, plantão, essa coisa toda. Por que então que vocês não pagam hora extra realizada? Anota num caderninho e sai pagando, aí está certo. Mas botou 30 horas extras, 50, naquele caso era 90 horas extras. O ambulanceiro merece, é uma categoria que tem que trabalhar com especial atenção, porque ele não é só motorista. Vira até parteiro em determinados momentos. Psicólogo, é padre, é monitor, acompanha, vai, ainda corre riscos ali com aquelas enfermidades que estão ali dentro daquele veículo, etc. e tal. Agora acontece o seguinte, merecimento dentro da legalidade. Eu disse, você tem várias formas de fazer rodízios, plantões, de 12 por 36, não dá. Projeto de lei na Câmara autoriza uma gratificação para essa categoria toda, e na lei vai dizer que essa gratificação substitui o controle de horas extras e não faz jus a recebimento de hora extra. É do tipo, ficou de prontidão. E não confunda plantão com prontidão. O cara vai para casa, está com o carro na casa, lá então ele está de plantão. Não está não. Ele está no celular, pode ser chamado a qualquer momento, ele está de prontidão. Quem está de prontidão não recebe o dobro do que recebe quem está trabalhando, como é o caso da hora extra. Até 100% a mais, você trabalhou fora de horário. Eu fiquei à toa fora de horário. A lei diz, a jurisprudência diz que eu tenho direito de, em média, 50% da hora normal. Que eu não estou trabalhando, mas eu estou à disposição. A gente faz esses ajustes. Pois bem, disse para a prefeita, você faz o seguinte, revisa a função gratificada, porque eu vou te perguntar, prefeita, você pagou uma função gratificada que é para chefia e direção, essa pessoa está sendo chefe? Dá ordem para alguém? Não. Está recebendo função gratificada, por que então? É outra fraude que gera uma ação civil pública. A ação civil pública não queiram ter uma contra vocês ou contra o seu gestor, e que eles acabam tendo. Mas a ação civil pública não é só 8 anos de inelegibilidade, ou 10 anos de suspensão de direitos políticos só. Não é só proibir de contratar com o poder público, corre o risco de pagar até 100 vezes a multa do salário da época. Até 100 vezes de multa numa ação civil pública. O que mais? De restituir o valor pago indevidamente. Então meu prefeito está ferrado, porque ele me paga. Não, você também está. Porque os dois vão virar réu no processo. Quem recebe também vira réu. Não é só o gestor. Quem está recebendo hora extra fixa virou réu no processo de ação civil pública e até criminal, se for o caso. Os riscos são enormes. Eu sou comissionado e recebo TID, ou retide, ou gratificação não sei do que. Pare de receber logo. E aí ela disse para mim, você vê o caso do comissionado. Eu tenho lá um um assessor jurídico, que ele está ganhando 2.000 e eu pago mais 100% de gratificação, comissionado. Está errado, prefeito, mas se eu não pagar, ele não vai me atender, e ele me atende bem. Prefeita, legalize, está fora da lei. Então você vai lá e diz que o cargo vale 4.000. Organiza a lei, faz uma reestruturação. E esse caso que eu acompanhei, a gente reestruturou. Então vamos botar na lei os ambulanceiros, o transporte coletivo. Sabe aquela história do transporte coletivo, que os caras começam às 6 da manhã e encerram à meia-noite? O motorista de ônibus que leva aluno. Aí todo mundo fica com aquela ideia de que ele trabalha 18 horas por dia. Eles têm que ganhar hora extra, porque trabalha 18 horas. Quem te disse que trabalha 18 horas? Que hora que o teu motorista de ônibus, gente, sai do pátio com o ônibus e vai buscar o aluno para estar às 8 da manhã na escola, 7h30, 8. Que horas que ele sai? 6? Vamos contando então, de 6 às 8. De 8, que hora que ele retorna pegando as criancinhas? Ou o aluno? Meio-dia. Mas vamos imaginar que seja às 11, que ele já veio, funcionou, o ônibus está de volta ali.
Das 8 às 11 ele está fazendo o quê? Conta para mim. Dentro do ônibus, doutor. Porque muitos já foram para a justiça, eu fico dentro do ônibus. Quem mandou você ficar dentro do ônibus, companheiro? Você está fazendo o que dentro do ônibus? Aliás, você não podia nem ficar lá, porque as empresas que dão intervalo, elas proíbem o funcionário até de ficar aqui dentro, para depois não dizer que está trabalhando. Por que você deixa ele ficar dentro do ônibus? Então você coloque na jornada dele, das 6 às 8, das 11 à 1, das 5 às 7, das 10 à meia-noite. Pronto, deu 8 horas. Por que ele tem que ganhar hora extra? Se eu fizer isso e não pagar e cortar hora extra, vai virar uma greve, vai virar... Então, você acha que ele merece mais? Faça essa jornada e diga para ele, companheiro, desliga o ônibus, vai para a rodoviária jogar baralho, vai para debaixo da praça jogar baralho, vá pescar, vá dormir, vá fazer o que você quiser. Nesse horário não é a sua jornada. Quem define jornada é o patrão. No caso do município é a lei que define a jornada. Muito bem. Então, na hora de analisar os limites, tem que analisar tudo isso. As providências que tem que se tomar em cima do limite. Desculpa, vereador. Vou fazer uma pergunta em defesa, o senhor falou das agentes comunitárias. Claro. Geralmente quem faz essa avaliação nem é o pessoal do município. É uma espécie de regional, que eu não sei certo o nome. Uhum. Pelos números de atendimento e assim por diante. Uhum. Se existe essa gratificação, foi entendido que elas têm merecimento e de acordo com o desempenho. Uhum. Mas ocorre que no município tem 10 vagas de agentes, mas na verdade só tem 8. Eles não conseguem atingir as metas. Como é que ficaria daí que vocês não conseguem atingir, mas prestaram um bom serviço? Como que nós podemos orientar essas agentes, se não receberam a gratificação? Olha, eu não sei se foi nessa turma aqui que eu pedi para anotar. Não, acho que foi na outra. Se não foi aqui, você anota, por gentileza, na sua apostila, em qualquer lugar que você queira, para não se esquecer disso jamais, que eu vou mostrar para você também na Constituição Federal, em resposta ao que o vereador está alegando ali. Aliás, obrigado pela contribuição aí. É com essas contribuições que nós vamos criando e desenvolvendo a nossa aula. Artigo, eu quero mostrar para você, daí eu peço para você anotar aí. Escreva aí. Direito de defesa. Direito de defesa, tracinho. Constituição Federal. Direito de defesa, tracinho, Constituição Federal. Dois pontos. Artigo 5º. Inciso C e S. Inciso 55. Olha como é que escreve 55 em algarismos romanos. Os incisos nas leis sempre devem ser expressos em algarismos romanos. LV 55. Beleza? Vamos ler o texto. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Peça para abrir um processo administrativo, não é judicial, então é administrativo, é normal existirem esses processos na área pública, começando com requerimento e com a justificativa. Uma comissão do município, com o RH envolvido, com o pessoal da saúde envolvido, alguém que entenda do assunto, monta-se uma comissão e discute o assunto. Por quê? Porque eu não posso ser prejudicado. Se o processo vai dizer que eu não tenho direito de receber, eu tenho direito de entrar lá e fazer as minhas alegações e dizer ali dentro que eu contrario a opinião de quem não está me pagando, porque eu tenho um motivo. E a nossa interpretação da lei, eu sempre tenho dito que advogado, procurador municipal, sobretudo os assessores jurídicos comissionados,
eles têm obrigação de dizer ao gestor o que está certo e o que está errado. Quando eles disserem que está errado, segue, não terminou ali, segue a obrigação desse profissional dizer o que é certo. Então, se eu digo que não vou te pagar, você tem que dizer por quê? Porque não cumpriu a lei. Porém, foi por esta e esta razão. É possível haver uma interpretação na aplicação do caso. É muito simples usar uma metáfora aqui. O artigo 121 do Código Penal diz que matar é crime. De 6 a 30 anos de cadeia. Está na lei assim. Aí o juiz analisa o caso, em alguns momentos absolve. Diz, matou, mas não é crime. Porque matou em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, caso do policial. Você, nesse caso, justifica. É possível com um processo administrativo. Só dar uma sequência, desculpa abordar o mesmo assunto. A Câmara tem, claro, pode ser aprovado esse requerimento e mandado para o Executivo. O Executivo pode mandar uma resposta dizendo que, a partir do momento que a Folha estiver em condições, irá fazer o concurso para repor. Ou dizer que irá fazer a sindicância em 6 meses ou 1 ano e não fazer essa sindicância. Não, mas aí, veja bem, não é a Câmara. Quem vai tomar essa providência é quem tem interesse. O servidor. O servidor está vinculado ao Executivo, os servidores que vão se juntar, ou individualmente, e encaminhar o prefeito dizendo, eu estou sendo prejudicado. E não tem razão eu não receber. Muito bem. Executivo não tomou providência e continua descontando. Abuso de poder é possível, o abuso de autoridade é possível discutir no mandado de segurança na Justiça. Eles, os interessados. A Câmara não tem nada o que fazer nesse caso específico. A não ser, fazer, eu digo, de providência expressa. Pode fazer orientando. Obrigado. De nada. Gente, aqui na página 85, eu coloquei ali terceirizações incidentes. O que eu quis dizer? Que aqui tem algumas informações sobre a terceirização de serviços públicos, que se vocês quiserem ou tiverem alguma dúvida, eu volto e nós vamos discutir sobre terceirização um pouquinho. Mas eu quero chamá-los para o ponto que me fez colocar isso aqui. Que é na página 86, para o outro grupo de concurso, eu não sei que página é, mas é uma página que no meio dela está escrito assim, terceirização de advogados e contadores, e embaixo, consideração como gastos com pessoal. Que página é da 4? Muito bem. O que eu quero chamar a atenção é para isso. Limites de gastos com pessoal. Quando você tem uma terceirização, e ela for uma terceirização legal, que a lei permita, e o que a lei permite? Aí a conversa é longa, e ela proíbe e ela permite. Mas eu vou dar um exemplo clássico que vocês terceirizam. Vocês terceirizam obras públicas lá? Já aconteceu de contratar por licitação uma empresa para construir uma escola, uma creche, pavimentação de rua? Já? É normal que terceirizem as obras públicas. Quando você terceiriza as obras públicas, você está substituindo uma mão de obra que a prefeitura poderia ter, de um pedreiro, de um carpinteiro, não poderia? Mestre de obras, você terceirizou um serviço que a prefeitura também pode tocar por conta. Tem algum de vocês aí que ainda tem pedreiro lá na folha de pagamento? Pedreiro? Tem? Você pode ter o pedreiro, mas não significa que você é obrigado a usar só o seu pedreiro para construir a creche. Você pode terceirizar a obra, o serviço e até o que chama de empreita por preço global, que é empreitar o material e a obra, ou só o serviço. Então ali está tranquilo, é uma área que você pode terceirizar. Se você fizer por licitação, beleza. Agora, imagine que você terceiriza um serviço desse. Você diz assim, eu vou terceirizar a reforma da escola tal. Venha cá a empresa, licitação, contrata aqui uma empresa para fazer a pintura
da escola tal. Quando você realizou a pintura, você tinha pintores no seu quadro disponíveis. E você terceirizou aquilo ali. Você poderia ter realizado com seu pessoal e não realizou. Essa terceirização vai ser considerada com gastos com pessoal. Espera aí, doutor, mas e se eu empreitei a obra? Aquele pessoal da obra, da empresa terceirizada, vai vir para o meu quadro como... Se ele foi dentro da legalidade, se a terceirização foi dentro da legalidade, não. A diferença é que você e os tribunais de contas, inclusive o daqui do Paraná, está dizendo assim, quando detectada que a terceirização substituiu servidores públicos, vai ser considerado aquele gasto como gasto com pessoal. Tem gente chiando. Tem município aí que está abrindo o bico. Tem município que está tendo contas desaprovadas. Porque extrapolou o gasto com pessoal. Oh, mas não pode, porque veja bem, o ônibus, o motorista, a gente contratou ônibus, uma frota terceirizada. Você não poderia ter terceirizado aquilo. Então, nas terceirizações, muito cuidado, porque às vezes elas vêm para dentro da folha. Por outro lado, vou dizer a vocês, se não estão utilizando terceirizações, utilizem. É excelente, é eficiente. Eu gosto da ideia de terceirizar serviços públicos. Você não terceiriza a mão de obra. Você não contrata um pedreiro. Você contrata o serviço de pintura, o serviço de obra, de construção, de manutenção, de limpeza. Terceiriza o serviço. Vigia. Olha uma listinha que nós temos aí, na página anterior. Não está aí a lista, né? Não está. Tem uma listinha mais ou menos aí, né? Conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, cooperagem, recepção. Uma lista exemplificativa, tem inclusive um acórdão do Tribunal de Contas do Paraná falando que esses serviços aqui são terceirizados. Por que eles estão explicando? Porque não se meta você a terceirizar o professor. Vou contratar uma empresa para me fornecer 5 professores. Aquela função não pode ser terceirizada. Eu vou terceirizar o meu setor de fiscalização da prefeitura, de tributos. Não pode terceirizar. Eu vou terceirizar o tesoureiro. Não pode terceirizar. Tem umas atividades que é proibido terceirizar. Você tem que ter alguém de concurso para fazer. Você falava ali antes de ser obrigado a fazer concurso, é um caso como esse. Você imagine que alguém resolveu colocar um tesoureiro em cargo comissionado. Os tribunais têm dito que tesoureiro, você precisa hoje, amanhã, depois, concurso nele. Tesoureiro não é o ideal que seja comissionado. Aí eles dizem, faça um concurso. Ou seja, legalize. Pode ter o tesoureiro, mas dentro do que seja correto. Por quê? Porque ele não é chefe, o tesoureiro. Ele não é diretor e ele não é assessor. A consideração dessas 3 coisas é fácil de você entender, porque chefe dá ordem para alguém. Não, ele é o tesoureiro e ele dá ordem, ele é o chefe do setor dele. Então, peraí, aí pode ser comissionado. Eu estou falando do tesoureiro, aquele técnico que realiza as tarefas técnicas. Agora, se ele é tesoureiro que dá ordem, mas ele que faz o serviço técnico, ele confundiu as coisas aí, ele não é mais o chefe. O chefe manda fazer. Já viram os chefes da prefeitura, gente, lá na praça? Vocês já viram uma obrinha na praça? Estão trocando uma planta lá, as flores, um banquinho. Já viram que tem uma meia dúzia e um chefe em volta, assim? E aí as pessoas acham absurdo aquilo, né? Olha lá, ó, 2 trabalhando e 4 em volta. E, em alguns momentos é até o contrário, é 1 trabalhando e 10 em volta. Mas é um desvio ali de gestão. Mas tem um chefe, e o chefe não bota a mão na massa. Porque se o chefe for ele virar o pedreiro, ele não pode ser comissionado mais, porque a função é de chefia. E precisa ter um chefe para olhar de cima e dizer, está errado, está certo, dar as ordens, coordenar. E o diretor? O diretor, que o cargo comissionado pode ter essa nomenclatura, é para dirigir um departamento. Então, você é advogado, agora foi nomeado
Diretor do departamento, diretor de RH. Diretor de RH não baixa a cabeça e faz a folha. Diretor de RH chega e diz, olha, esse departamento está precisando trocar a lâmpada, eu preciso de mais um funcionário, olha, você agora cuida da folha, você agora me faz o SIAM, você agora cuida do CIAP, você, tá, ó, como é que está aí? O diretor, ele cuida do departamento, também dando ordem, mas pensa no departamento. Já o chefe não tem que pensar no departamento. Ele tem que cuidar. Dois indivíduos para ele cuidar, ele vai cuidar. Oh, você faz agora, vou lá ver se fez. Você agora eu vou te acompanhar. Isso pode ser comissionado. É chefe, não dá ordem para ninguém, desvio. É diretor, não dirige nada, né? Setor, departamento, não adianta dirigir o carro da prefeitura também, que não é esse o caso. E o terceiro, que é o assessor. Assessor tem que estar grudado na autoridade. Presta atenção nisso. O que é que o promotor vai perguntar quando ele perguntar aos seus cargos comissionados? O que é que cada um faz? Ele não quer saber o nome. O RH manda lá o nome, tem a lista. O Joãozinho, diretor do departamento de patrimônio. A Mariazinha, diretora do almoxarifado. O promotor não está interessado com isso aqui, em primeiro lugar. Ele está interessado na atribuição. O que a Mariazinha faz? A Mariazinha, ela cuida da entrada, saída do material, ela limpa as coisas, ela verifica se não está vencido, ela que recebe o material, ela que distribui o material, ela que insera o depósito. Peraí, mas você não disse que ela é diretora? O diretor fica sentado atrás de uma mesa, analisando, planejando, resolvendo os problemas. É como se fosse um gerente. Ah, então está em desvio. Muito bem. O promotor vai perguntar do assessor assim, o que ele faz? E tem gente que pensa que o promotor está com dúvida se aquela pessoa trabalha ou se é fantasma. Aí faz 3 folhas de atribuição, de atividade daquela pessoa. Chega de manhã, limpa, tira o pó, atende o telefone, arquiva. Ele vai dizer assim, mas isso é assessor? Ele está atendendo a autoridade? Não. Assessor é adjunto. Todo assessor que você vir lá na sua prefeitura, na Câmara Municipal, tem que estar ligado a uma autoridade. O assessor do vereador. Vereador, tudo bem? O que você está precisando aí? Olha, o Ricardo esteve aqui, procurou você. Olha, nós hoje temos agenda marcada lá. Cadê o seu projeto de lei, vereador? Eu vou encaminhar aqui. O que o senhor quer que vá? Então, eu vou fazer o projetinho de lei, está aqui. Vou te acompanhar na sessão, vereador. E tem um detalhe, vereador. Você está indo para Curitiba no curso da Unipública? Estou. Quer que eu vá junto? Não precisa. Então, vereador, se espirrar no caminho, saúde para o senhor, hein? Vá com Deus. O assessor é esse que cola e atende a autoridade fazendo acompanhamento. Prestaram atenção? Não precisa dizer nada para mim não, mas você já pensou em alguém lá que não tem nada a ver com a autoridade e é assessor, não é mesmo? O Ministério Público quer só um. Ele só quer um. Desviado dessa maneira, só um. Para abrir um processo de ação civil pública para começar a briga. Só um. Que exagero, nós temos 70 lá. Só um. Só um. Como assim? Só um, estou dizendo que é só um. Clica no Google ali e coloca lá Silvio Barros. Maringá. Cassação. No mandato que ele era prefeito anterior, ele teve 2 sentenças judiciais de cassação do mandato de prefeito de Maringá. E se você olhar ali, você vai ver que um dos casos era comissionado em desvio de função. 2, ou 3, ou 70. Vai gerar uma ação igual. Diretor dirige o departamento, chefe chefia alguém. Assessor está ligado a alguém. E esse alguém tem que ser uma autoridade, não pode estar ligado ao advogado, a não ser que ele seja o procurador. Geral é uma autoridade. Secretário municipal é uma autoridade. Mas assessor ligado ao almoxarifado. Ele é político, gente. É cargo político. É a cota política. É para desenvolver o ideário político do prefeito. Lá na Câmara Municipal, o assessor está fazendo o quê? Atendendo o telefone. Dançou, foi o boi com a corda atrás. Mas lá sempre foi assim, nunca deu em nada. Tá bom, quer que eu te mostre a lista dos que deu em alguma coisa? Você quer estar nela? É que não dá tempo de pegarem todo mundo. Cuidado com o comissionado, que é o número 1 na fiscalização. Depois vem as horas extras fixas.
Depois vem a função gratificada, a FG. Quando pergunta o que faz e não está fazendo, está recebendo e não está fazendo. Né? Ou está recebendo a FG e não tem uma lei autorizatória. Problema sério. Eu digo para vocês, em alguns casos desses, além das responsabilizações cíveis e criminais e administrativas, pode vir até o ressarcimento, devolução do valor. Eu tenho assim, ó, se você quiser, para todo gosto. Tem de advogado, tem de professor. Agora, recente, saiu no site do tribunal professores que foram condenados a devolver dinheiro. Já ouviu falar disso? Professor. Não estava em cargo comissionado, não. Dobra. Dobra para eles lá é tipo hora extra. Assumiu um outro turno. Mentiroso, não tinha assumido, não provaram que assumiu um outro turno. O prefeito, na folha de pagamento, ó. Coloca 2 turnos aí para Mariazinha, que ela é minha amiga, um acerto aqui e tal. E não provou que estou na sala. Aí vieram, não, porque a gente foi para a escola tal, mas manda um aluno comprovar que você foi, estava lá na sala de aula. Manda um material que você aplicou, uma prova que você aplicou. Tem métodos de descobrir se realizou ou não realizou a tarefa, da mesma forma que a tal da bendita ou maldita, em alguns momentos, diária. Tem como comprovar que ela é séria, que ela é honesta, que ela é correta, que você está aqui. E tem como também alguém descobrir que aquele indivíduo, ou ela ou ele, não está aqui. Ou que foi, falou que foi e não foi, e recebeu. E aí que vem a notícia péssima para quem faz esse tipo de coisa ou para quem está envolvido nisso. Para essas pessoas a notícia é horrível. Porque a ação civil pública se coloca até 5 anos depois que saiu do cargo. Exemplo, não estou mais no cargo comissionado, começou do dia que eu fui exonerado, 5 anos para frente o promotor pode vir discutir quando eu estava no cargo. Então é complicado isso, porque eu não vou nem lembrar das coisas corretamente, nem o chefe, nem eu. Mas ele ainda pode me entrar com uma ação civil pública. O problema pior do que isso, e a notícia péssima para quem comete ou está envolvido nesse sistema falho, é que o Supremo Tribunal Federal disse que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Tem 20 anos que eu recebi um FG, não comprovei que trabalhei, alguém abriu um processo agora e disse que eu recebi indevidamente. Ou horas extras sem trabalhar, ou cargo comissionado em desvio. Devolva aqui o dinheiro. Quando pode? Daqui 30 anos. Você acha isso estranho? É. E está em discussão, inclusive, pelo Senado Nacional, aí, se vai manter isso ou não. Mas já está um bom tempo que é assim. E eu sou advogado em processo que o prefeito deixou de ser prefeito em 96. E está lá, ação civil pública, que eu acompanho ele. Para devolver ao erário 1.700.000 em 96. Atualizado hoje, está chegando a 5 milhões. Ressarcimento imprescritível, ele não é mais prefeito. Ele diz, mas como é que pode isso? Eu digo, agora pode. Estão dizendo que o senhor deu prejuízo. 96, o senhor deixou, está indo para 20 anos. Está lá o processo. Pode ser 30, pode ser 50. O risco é enorme. Então, assim, terceirização, ótimo. Pô, terceiriza, não conta como gasto com o pessoal. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, lá na contabilidade, está fora do índice. Eu posso terceirizar a cooperagem. Se vocês forem no Tribunal de Contas daqui, Tribunal de Justiça daqui, no resto do Brasil, vocês vão encontrar gente terceirizada lá dentro. Já viram isso? Já prestaram atenção na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, na Prefeitura de Curitiba? A limpeza, por exemplo, é terceirizada. Você vai encontrar lá o nome de uma empresa que ganhou uma licitação que está fazendo a limpeza do prédio do Tribunal de Contas. Vai encontrar gente no elevador, ascensorista. Terceirizaram aquele serviço. Terceirização traz eficiência. Uma das coisas boas da terceirização é que você não fica engessado. O fulaninho do concurso está péssimo. Vai abrir um processo, vai demorar, vai ser difícil, não tem vontade política. Muito bem, ele está concursado. Agora, se ele não é concursado, sabe o que você faz com a empresa? Você notifica para ela e diz, troca o fulaninho. Sob pena de nós rescindirmos o contrato. Amanhã tem outro fulaninho no lugar dele. Você não lida com ele. Você lida com o dono da empresa. Essa é uma das vantagens da terceirização de serviço. O vigilante. Para que ter vigia nos quadros da prefeitura? Vocês têm, não tem? Vigia. Aliás, vigia é uma coisa, vigilante é outra. Né? Vigilante carrega arma. Vigia não tem arma. E outras regrinhas mais. Para que ter vigia? Contrata uma empresa terceirizada de vigilância.
Bota um em cada parede, porque na hora que foi mal, um dormiu, notifica a empresa, desconta, não paga, multa a empresa, responsabiliza ela porque sumiu o pneu. Ó, roubaram o pneu lá do pátio, vem cá. Você tinha a obrigação de cuidar. Agora é o teu quebradinho lá, o cara não tem onde cair vivo, coitado. Está ganhando o salarinho mínimo ali, roubou porque ele... Você vai ficando. Tá bom, gente? Toda vez. E ali no material de vocês tem um caso que terceirizaram. Município bom aí, município grande aí. Reverteu no tribunal, porque eles consideraram como gastos de pessoal na área da saúde. Terceirizem na área da saúde, que é possível, mas faça um estudo do que pode terceirizar lá. Pode. Colocando gente que entende do assunto para fiscalizar. Planilhas, né? Planilhas de atendimento. Vai no município grande, por exemplo, você quer terceirizar a limpeza, vem aqui em Curitiba. Aqui o rapaz que anda ali com o carrinho na rua é terceirizado, o do lixo é terceirizado. Empresas aí e a planilha deles é espetacular lá, de como é que se chega ao valor devido, porque não é um valor fixo, não é tipo assim, vai me limpar 10 ruas e está tudo resolvido. Eu vi uma licitação de uma Câmara Municipal para terceirizar a limpeza da Câmara. Você não pode dizer assim, eu quero 3 serventes, eu quero 3 zeladoras, Você não vai contratar pessoas, senão é concurso. Vai estar errada a terceirização. Você tem que dizer o serviço. Porque quando eles contratam para obra, eles não colocam lá, eu quero 5 pedreiros, 10 carpinteiros, 2 medidores, 4 mestres. Não, a obra é tal, tantos metros. É mais ou menos assim que você faz, né? Cada um identificando. Limpeza. Eu vi um edital muito bacana. A Câmara colocou em metro quadrado a limpeza. Disse, olha, tem X metros quadrados, tem o fogão, tantos fogões, tem a cantina, tem tantos banheiros, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O objeto é limpar isso. Queremos isso limpo. E alguém vai fiscalizar todo dia se está limpo. Se não tiver, nós vamos notificar. Encontraram formas técnicas de dizer o que querem. Vocês vieram para cá, passaram pelas rodovias aí. Provavelmente a maioria por rodovia pedagiada, certo? Vocês perceberam que do lado da rodovia pedagiada, a graminha é baixinha? Tem um acostamento, e depois não tem um pedacinho ainda que é roçada a grama? Você vai olhando nas margens. A margem da rodovia, ou a faixa de domínio, é bem grande, geralmente 20, 25 metros. Mas eles fazem, acho que 2, 4 metros aqui. Ali é terceirizada pela concessionária de rodovias. Como é que eles fazem para contratar e dizer o que é que eles querem ali? Não é que você tem que roçar todo dia. Tem que manter a grama. Se você precisar de roçar todo dia, você vai roçar todo dia. Agora, um período de sol, que não precisa roçar todo dia, você não roça todo dia. Eles pagam por metro quadrado de roçada. Como é que eles fiscalizam e exigem que esteja de acordo? Pela metragem da grama. Não pode estar acima de tantos centímetros. De vez em quando passa um fiscal lá. E com o tempo eles pegam o jeito, não precisa nem medir mais, né? Já comunica a empresa, notifica. Ó, trecho tal, mas roçamos há uma semana lá. Volte e roça. Colonhão, né? Quem conhece o tal da grama colonhão, choveu, sol e chuva, foi. Você encontra formatos. Motorista, você quer contratar motorista, como é que é? O que você vai exigir? Como motorista? Não. Serviço de condução de veículo. Como é que você... Regras. E a gente hoje com o Google é espetacular para descobrir quem tem. Se você tem dúvida e não achou no Google, vai numa cidade maior que tem. Na sua região lá, Cascavel, Pato Branco, Guarapuava, Umuarama, Maringá. Esse pessoal é mais estruturado, né? Porque tem mais recurso, maior, etc. Vereador? Mais uma vez, então, a questão das terceirizadas. Hoje a gente sabe que é alvo também do Ministério Público esses balanços aí das terceirizadas. O colega ali falou de metros quadrados. Geralmente, não sei se, é que hoje tem bastante município pequeno, tem a terceirizada, mas quem dá o suporte, o veículo, o transporte, é o cargo comissionado. Isso não pode dar problema para o gestor amanhã depois? Não entendi. Você tem lá tantos metros de limpeza para fazer. Da empresa contrata lá 20 funcionários para executar o serviço. Mas quem dá o suporte, o apoio, para mostrar o serviço, para levar com o veículo do município, é um diretor, cargo comissionado da prefeitura.
Não, o diretor, se ele for diretor de urbanismo ou de limpeza pública, ele vai ter que estar em todos os lugares verificando mesmo, e pode ser um comissionado a fazer isso. Agora, obviamente que ele vai ser o diretor, ele não é o fiscal. O fiscal, isso é cargo permanente, esse não pode terceirizar. Você não pode terceirizar as áreas de fiscalizações da prefeitura. Né? Que seja um fiscal da engenharia, tem que ter um engenheiro de carreira para fazer a fiscalização das obras, a tributação, um fiscal de postura urbana, fiscal de meio ambiente, gente de carreira. Essa é uma função técnica permanente que não se pode deixar ela aos cuidados de um cargo comissionado. Agora, o comissionado, vamos imaginar que ele é o chefe do setor, repito, o chefe dos garis. Pode ser um comissionado? Pode. E ele vai dar ordem para todo mundo. Ele quer todo dia passar por lá? Tem. Agora, todo dia ele vai pegar o carro e levar o fiscal. Aí ele tem que fazer outras coisas, né? Ele tem outros planejamentos, outras coisas a fazer. Então, o fiscal que vá com um carro independente, porque são funções distintas. Mas o transporte desses terceirizados pode ser feito pelo município? Eu acho que o caso que ele perguntou isso, o comissionado usar o transporte do município para levar esses terceirizados. O comissionado está levando os funcionários da empresa terceirizada? Mas aí é uma questão de lógica, aí não precisa nem da gente analisar onde está na lei isso, né? Você terceiriza e depois fica gastando. Sabe aquela coisa de acerto entre prefeitura, uma obra pública, aí você vê uma patrola da prefeitura lá, um trator de esteiras, não sei, um caminhão de espargidor, alguma coisa lá, tem alguma coisa errada, se está terceirizado, é o terceiro que tem que gastar com isso. Tem mais, hein? Tem mais. Olha o problema sério onde vai, né? Eu fico olhando o relógio ali, dá vontade de falar tanta informação boa para vocês, e eu saio do foco um pouquinho. Olha só, um pouquinho muito, né? A terceirização, muito parecido com o estágio, que eu vou falar aqui na sequência, nesse ponto. Quando você terceiriza, você não pode ter relacionamento com o funcionário. Exemplo, terceirizamos a obra. Eu não posso ir lá e dar ordem para o funcionário da empresa terceirizada. Eu tenho que tratar com a chefia, com o representante da empresa. Terceirizamos a limpeza, o gari. Aí eu coloco esse fiscal da prefeitura para ir lá dar ordem. Opa, aqui não está bem limpo. Olha, ali você... Ordem direta para aquele indivíduo, eu bulei o concurso público. Ele não é subordinado à prefeitura. Ele é subordinado ao terceirizado. Eu tenho que notificar a empresa. Me troque o indivíduo tal. Me notifique o trecho tal. Lá tem uma pessoa, seu preposto, causando problema. Ou lá foi mal feito. Eu notifico sempre a empresa. Eu não posso criar o vínculo de subordinação. Se eu criar o vínculo de subordinação, deu zebra. E uma zebra tão grande que vocês não têm ideia do tamanho dessa zebra quando se identifica uma burla ao concurso público. Só porque deu subordinação. Artigo 3º da CLT. Remuneração, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Isso que exige para gerar o vínculo empregatício. Eu comecei a dar ordem para o terceirizado. Criou o vínculo empregatício. O terceirizado vai na Justiça do Trabalho, não contra o patrão dele que não pagou, mas contra a prefeitura, o município. Ganha a causa. Provou isso. Juntou o vínculo conosco. Aí, o promotor lá da Justiça do Trabalho manda 2 ofícios. Um para o juiz, para o promotor da sua cidade, promotor da Justiça Comum, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada federal. Justiça Comum, dizendo assim para aquele promotor, abra um processo de improbidade administrativa contra esse prefeito, porque ele burlou o concurso público. Ele contratou gente através de interposta pessoa. Usou uma pessoa jurídica aí, está mandando nessa pessoa, então o vínculo é direto. Isso cabe também quando o prefeito é quem indica. Contrata a empresa e todo mundo sabe que quem está mandando contratar, gerando emprego é ele. O Joãozinho vem comigo, prefeito, digo, não, beleza, eu não tenho na prefeitura, mas nós temos uma empresa terceirizada aqui que eu vou indicar você lá. Ô fulano, contrata ele aqui, tal. Isso na sua cidade eu acho que não tem, mas eu já vi acontecer muito por aí, do prefeito ficar usando esses terceiros para dar ordem. Basta um caso desse, desnatura e dá bula ao concurso. Aí o promotor da cidade abre um processo de ação civil pública contra o prefeito, por bula, contra o Joãozinho. O Joãozinho saiu todo feliz porque ganhou ação na Justiça do Trabalho. Mas ele vai receber uma citação como réu no processo aqui. E manda outro ofício para o Tribunal de Contas apurar
essa irregularidade também, que compete ao Tribunal de Contas também, paralelamente independente ao Ministério Público. Página 89, ou 6, eu acredito. Proporção. Proporção. Só isso aqui nós saímos dos cargos comissionados. O que interessa bastante é isso aqui. E você não precisa ler, não. Só olhar para cá que eu vou te dizer qual que é a decisão, qual que é a conclusão da justiça, a mais pacífica que tem no judiciário, sobre a proporção. Nós estamos falando de limite com o pessoal. E existem limites, sim. Agora, limite posto para a quantidade de comissionado, só se for o limite numa lei lá no seu município. Vamos imaginar que você criou no seu município uma lei dizendo que comissionados não poderão ultrapassar a 10% no executivo da quantidade dos cargos efetivos. Essa lei vai ter valor e a justiça vai cobrar se o prefeito desobedecer. Eu gosto muito quando o município discute esse assunto e Câmara e Executivo resolvem isso. Limite. Imagina que o prefeito agora, ele ou ela, gosta de administrar bem e diga 10% está bom, 500 no máximo 50 comissionados. Gosto da ideia do 10%, para limitar essa quantidade no executivo. Legislativo, vamos imaginar que diga no máximo 100%. Como eu disse lá, é o inverso daqui, é complicado. Mas executivo. Cria uma lei, ou coloca na lei orgânica, os próximos prefeitos terão que obedecer isso. Se não tiver, o judiciário só vai se meter na seguinte situação: aplicando os princípios, e são 2, da proporcionalidade e da razoabilidade. Juntos, a justiça vai analisar o seguinte: não é proporcional nós termos 500 cargos efetivos e 200 cargos comissionados. Está escrachado que não é proporcional, que é desproporcional. A justiça analisa isso, pode exigir a redução. Mas se tiver no patamar de 10%, de 12%, de 15%, para baixo, ou de 8%, a justiça não vai dizer, não pode ter essa quantidade. Vai dizer, está tudo correto os cargos? Você tem 10%? Tem, mas tá, o chefe é chefe, o diretor é diretor, o assessor é assessor, está tudo ok. Fora disso, não vai se meter. Então, quem define é vocês. E uma coisa que a Constituição deixa também, orienta também, que eu gosto, é dizendo assim, que a lei definirá o percentual mínimo dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos. Vê se você entende isso aqui, como vai ser bacana para você lidar com o teu chefe, prefeito ou presidente da Câmara. Olha como é bacana isso. Chefe, o povo gosta, o Ministério Público gosta, o Tribunal de Contas gosta que tenha limites. O Ministério Público, por exemplo, ele impõe limites. Ele diz assim, nós vamos ter 50% dos cargos comissionados de chefia e direção preenchidos obrigatoriamente por servidores efetivos. 25%? Se você olhar num levantamento, você vai ver que o teu prefeito aproveitou muito o efetivo. Tem gente lá que é funcionário e está num cargo comissionado. O que eles não querem, que a Constituição não exige, é que todo comissionado seja um efetivo de carreira que foi nomeado como comissionado, como cargo de chefia, direção e assessoramento. E em gesto o prefeito tira a possibilidade dele ter o seu ideário realizado. Mas o prefeito pode olhar para dentro e dizer assim, o chefe do RH pode ser alguém de carreira. Eu não preciso pegar alguém lá de fora. Alguém vai dizer, prefeito, o senhor não é que o senhor não precisa, o senhor não pode, porque a gente tem que preencher X% aqui com servidores efetivos. Então, por exemplo, ele tem 10% nos 500 funcionários, 50 comissionados. Coloca na lei também mais uma limitação, dizendo que pelo menos tanto por cento, 25%, 30%, será preenchido com funcionários efetivos. Todo mundo vai gostar. Isso dá mídia positiva. Isso dá mídia positiva. Eu vou passar para vocês 2 mídias positivas que surgiram recente. Município de Colombo, aqui do ladinho, região metropolitana,
de Curitiba aprovou, semana passada, a redução do número de vereadores, de 21 para 15. Projeto de lei, já para a próxima legislatura não queremos mais 15, nós queremos mais 21, nós queremos 15. As mídias aqui de Curitiba falou uma semana nisso. Notícia boa, exemplo de Colombo, estão começando, que bom. Se nós não criarmos pauta positiva, vão continuar falando mal do poder público. E às vezes você cria uma pauta positiva sem trauma e colaborando também com o que é bom. Essa coisa de número, a Constituição permite máximo, mas ela não estipula mínimo. Então, posso ter 21, mas posso ter 15. Por que não, então, atender a população? A outra saiu agora essa noite, agora de manhã, aliás, na televisão, o município aqui do Paraná, me fugiu agora, mas é o município que nós... Santo Antônio da Platina, nós conhecemos, inclusive, os vereadores, são nossos alunos, vez ou outra, eles baixaram o próprio salário. Saiu na Globo. Deu na Globo. Mas precisa de achar que uma notícia dessa é o fim do mundo? Ao invés de aumentar, abaixar, é isso que o povo está esperando para dizer que o poder público tem esperança, que eles têm esperança no poder público. É pauta positiva. O prefeito, quando ele anuncia que, olha, estou reduzindo os cargos comissionados de 70 para 50, num projeto de lei que eu estou enviando à Câmara, e estou agora limitando em 10% na lei orgânica, e estou agora limitando em que no mínimo 25% seja com efetivo, ele não vai mudar a realidade dele e vai mostrar a boa vontade para o povo, vai gerar a pauta positiva. Isso é possível. Claro, porque você tem muitos cargos, por exemplo, na tributação. Que bom quando utiliza alguém dali, que ali é tão complexo. Você colocar alguém de fora que não entenda da tributação. Contabilidade, você vai botar um chefe na contabilidade que não entenda de contabilidade pública. Então, o ideal é aproveitar servidores em alguns setores que já tenham conhecimento. E o prefeito, obviamente, seja de que partido, de que lado seja, ele vai ter algumas pessoas de confiança ali dentro que ele possa reaproveitar. Isso é ótimo. Não que eu ache que todos os cargos comissionados tenham que ser preenchidos por pessoas técnicas, que em alguns momentos precisa da atuação política, a famosa política administrativa. Duas páginas para frente, no nosso caso aqui, mais página 93, página 95, número de estagiários. Ah, 95 numa e quanto na outra, que é o item 3? 13, obrigado. Eu vou falar rapidamente aqui, encerrar essa questão da quantidade de funções gratificadas. De novo, proporcionalidade e razoabilidade. Se você não criar um limite, lá não tem limite nacional na Constituição, não tem limite nacional em outras leis, não tem limite estadual. É o teu município que vai colocar na lei que a Câmara aprova a quantidade de FGs. Agora, pelo amor de Deus, quem é de Câmara Municipal, que cuide disso também. Eu vi recentemente um município, 214 servidores ao todo, presta atenção nos números, 214 servidores ao todo, me trouxeram um projeto de lei, a Câmara preocupada como é que fazia com aquilo, 195 entre cargos comissionados e funções gratificadas. Está vendo o que virou a prefeitura? Só tem chefe, assessor e diretor. 214 é o todo. 195 é chefe, diretor ou assessor. Precisa da justiça dizer que isso é desproporcional? Agora, é bom que tenha no município regulamentações de quantidades, principalmente na lei que autoriza a FG. Estagiário, que é uma sequência da página 95, é a mesma questão. Só que aqui tem uma lei federal, 11.788 de 2008, que trata dos estagiários. E essa lei federal, ela vai estipular quantitativos. Você vai encontrar aqui, na página 97,
20% de estagiário, considerando-se os empregados, ou seja, no máximo 20% de estagiário. 10% das vagas de estágio para deficientes. Você tem lá 100 estagiários, 10 para a cota dos deficientes. E estudante de nível superior e de nível médio, estudante de nível superior e de nível médio profissional não tem limites. Não é que não tem limites, precisa explicar um pouquinho, você precisa fazer um estudo específico de cada caso. Limites tem. Então você precisa de observar isso aqui. Agora, eu coloquei isso aqui porque é mais um dos limites que nós temos, né, na contratação de pessoal, mas eu preciso esclarecer para você. Estagiário não conta com gastos com pessoal, desde que contratado dentro da lei. Exemplo de falha. Quando você não abre uma licitação para contratar um intermediário. Sabe esses intermediários que tem por aí, essas empresas? CEE, não sei mais o que. Agora tem várias empresas. Tem que ter uma licitação e dizer qual que é a taxa administrativa delas. Esse é o teto do valor licitatório. Uma outra coisa que gera irregularidade no estagiário é quando o estagiário de uma determinada área... Esse ar-condicionado está vindo no meu nariz. Já está me afetando a garganta. Estagiário, quando você contrata um estagiário de direito e coloca sentado numa mesa atendendo telefone. Se não tiver correlação do curso com a atividade aqui, estão lembrados da contratação do Joãozinho, que era gari, e que a prefeitura ia lá e dava ordem para o Joãozinho? Ele foi na justiça e declarou o vínculo empregatício. Com o estagiário é a mesmíssima coisa. Inclusive as denúncias do Ministério Público que vão dar sequência. Quando você contrata um estagiário, tem que ter correlação ao curso. É um estagiário, eu estou falando do estágio voluntário, porque tem um estágio obrigatório, que é aquele estágio que o professor do magistério tem que fazer um determinado tempo em sala de aula. O pessoal da área de saúde tem que fazer determinado tempo, o pessoal jurídico também, obrigatoriamente pelo curso. Estou falando daquele estágio voluntário que o município contrata, pode ser dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, até a educação de adultos, né, jovens e adultos, como pode ser aqui do ensino superior. Você pode contratar dentro dos limites, mas não pode descaracterizar uma continuidade prática do aprendizado lá. Uma outra coisa que causa problema é o do nepotismo. Se você contratar o estagiário e não fizer uma seleção, não pode contratar parente. Agora, se você fizer uma seleção bem feita, é possível que até a filha do prefeito venha prestar estágio na prefeitura, porque passou numa seleção. Não houve escolha direta. É a mesma coisa do concurso. Acontece que essa seleção não atende só o problema do nepotismo. Ela atende também o problema da impessoalidade. Então precisa de ter o quê? Um teste. Por mais simples que seja, é preciso implantar um teste. Se vocês verificarem na sua cidade, onde tem comarca, o promotor, quando vai contratar um estagiário lá, ele abre um concursozinho. E ele mesmo aplica. O Tribunal de Contas do Paraná aplica concurso para estagiário. Passa um dia inteiro fazendo uma prova simples, no nível deles. Quem tem aí nas escolas, com o segundo ano do ensino médio, que queira participar, vem aqui dia tal, um chamamento, um edital, vem, senta todo mundo, preciso de 3 lá. Todo mundo, quem passou, passou. Isso é a seleção. Ok? Algum tema do que nós já falamos, ou que não falamos ainda, que você queira abordar? Ali, um microfone, por gentileza. A questão do estagiário, que existe a lei federal, há necessidade de uma lei local implantada? Não precisa, né? Não para contratar estagiário, mas a forma de pagamento do estagiário, às vezes, e alguns regulamentos, eu já vi lei municipal. Mas se o prefeito quiser baixar um decreto também regulamentando isso, ele não tem obrigatoriedade de pedir autorização legislativa. Alguns lugares, repito, numa lei,
municipal deixou forte a regulamentação, mas não é exigência, é opção local. Você pode colocar critérios. Esse critério como é que vai ser a seleção? Pode ser num decreto. Como é quais os anos que nós vamos querer? Para quais atividades nós vamos querer? Você pode regulamentar isso por decreto. Não exige autorização legislativa, porque a lei federal, e ela já traz essa possibilidade de órgãos públicos também possuírem estagiários. Obrigado. Nada. Página 99. Limites nas nomeações e designações quando se trata de parentes. Quando são parentes. Pois bem, se você virar a página, você vai encontrar na próxima, em negrito, na página 101, a súmula vinculante 13. Está em negrito aí na parte de cima da página. Thaís, me empresta o microfone, por gentileza? Quem me auxilia na leitura dessa súmula aí, que está na página 101? Aqui? Por favor. Súmula vinculante 13, de 21/8/2008. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Muito obrigado. Decidiu isso em 2008, editou essa súmula vinculante, significa que acabou a conversa, é vinculante, a maior corte de justiça do Estado do Paraná, do Brasil, o STF, disse, vale para todos os outros órgãos da justiça. Qualquer um juiz, qualquer um tribunal pode aplicar isso. Isso o quê? Que é nepotismo. Eles não usam essa palavra nepotismo na súmula, porque nepotismo é um apelido que nós demos para a contratação de parente na área pública. É um apelido antigo que veio lá do grego, de nepotes, que tinha a ver com neto do Papa, que o Papa que contratava parentes e criou discussão, foi vindo essa palavra. E nós usamos ela hoje. Mas é a contratação de parente só por ser parente, né? Não analisar a competência. A Constituição disse o seguinte, se é por concurso, sem problema. Agora, se não é por concurso, nomear em cargo comissionado, pagar a função gratificada, viola a Constituição. Cargo comissionado, parente do prefeito. Cargo comissionado, parente do presidente da Câmara. Cargo comissionado, parente do vice-prefeito. Cargo comissionado, parente dos demais vereadores. Parente de autoridade, da nomeante ou de outra autoridade no mesmo órgão. Viola a Constituição. Pois bem, só que a súmula ela diz o seguinte, que também é nepotismo, também viola a Constituição, contratar parentes entre si. Você é um comissionado, Amarildo. O Ricardo é um comissionado. Vocês são irmãos, na mesma prefeitura ou na mesma Câmara Municipal. Isso é proibido pela súmula. Não pode ter dois parentes. Mas eu não sou parente do prefeito. Também vocês, entre vocês, não pode. Ricardo tem uma FG, função gratificada. Você é cargo comissionado. Também não pode, porque não só o cargo comissionado, como a FG é proibido para dois parentes. Você recebe um FG e ele uma outra FG. Proibido. Você comissionado e comissionado. Proibido. Um FG proibido. Cargo comissionado e FG, parentes entre si ou parente da autoridade. Entendido isso? Aí tem dois detalhes a mais. O primeiro detalhe é que depois que criou a súmula, o STF explicou e disse assim, tem uma exceção no município que ele pode contratar parente. No município tem só uma exceção. Ele pode contratar parente para o cargo de secretário municipal. Porque disse, são cargos políticos. Inclusive, o subsídio é fixado pela Câmara.
São cargos que foram levados à categoria de cargos políticos. No município, o secretário pode ser nomeado parente do prefeito. A esposa do prefeito, o tio do prefeito, o avô do prefeito, o irmão do prefeito, podem ser secretários. Vírgula. Porque depois veio alguém e disse assim, mas lá na minha cidade, a minha lei orgânica, ela proibiu contratação até dos secretários. O STF disse, então, se ela proibiu, ela ampliou a moralidade. Pode e está proibido. Sacaram? Se na tua lei orgânica não proibir contratar secretários, explicitamente isso, expressamente, não tiver claro lá que nem secretário pode, está livre, você pode contratar parente de vereador, do vice-prefeito, do prefeito, o vice, está tudo bem. Se a lei orgânica proibir, dançou, o prefeito não contrata. E pior, se ela está proibindo, não se meta a Câmara de lá agora e retirar não, que aí o STF vai dizer que é inconstitucional essa emenda à lei orgânica que retirou, porque ela luta contra a moralidade pública. Aí é uma emenda que não estamos aceitando hoje no nosso judiciário. Mais um detalhe. É até 3º grau a proibição. Então proíbe até 3º grau nas 3 linhas de parentesco. Linha reta, colateral e por afinidade. Linha reta, meu filho, meu neto, meu bisneto, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó. Linha reta, ascendente, linha reta, descendente. Linha colateral, o meu irmão, o meu tio, o meu sobrinho. Linha por afinidade, todos os parentes do meu cônjuge. A minha esposa é meu cônjuge. Eu assumi o parentesco dela como se meu fosse. Eu, com a minha sogra, temos um vínculo de 1º grau. Eu entrei na família agora como se fosse o filho dela. Para essa finalidade aqui, ela é 1º grau. Inclusive, é uma notícia ruim para quem tem a intenção. Mesmo que separa, mesmo que dissolve o casamento, não pode casar com a sogra. Essa regra está lá no Código Civil. Tá bom, gente? Se tiver alguém com essa intenção, ou com o sogro. Tá? Por afinidade. E como é que eu conto os graus de parentesco? Que grau que tem um primo? Grau de parentesco comigo, primo. Qual que é o grau? 2º. Meu irmão, que grau de parentesco tem o meu irmão comigo? Será? Para encontrar o grau de parentesco, eu encontro a linha de sangue. Olha como é fácil encontrar a linha de sangue. Meu irmão nasceu de mim? Ele é direto do meu sangue? Ele é direto de quem? Meu pai e minha mãe, óbvio. Eu também sou direto do meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe, eu sou 1º grau. Agora, eu tenho que ir ao meu pai para encontrar o laço de sangue com meu irmão. Ele é 2º grau. É mole? O filho do meu irmão é o que, meu? Sobrinho. Filho do meu irmão é meu sobrinho. É 3º grau. Até sobrinhos eu não posso contratar, é nepotismo. É 3º grau. Aliás, lá no Código Civil é proibido casar com a sobrinha, com o sobrinho. Mas pode casar com o primo, não pode? É a mesma regra que aplica aqui, porque o primo eu vou contar diferente o grau dele. Olha como é que eu chego ao primo. Me ajudem nessa? Eu tenho que ir em quem? No pai dele. Onde mais? Para chegar em mim. Como é que eu chego em mim? Lá do sobrinho. Pai dele é meu? Não, sobrinho. Ah, estou falando do primo, desculpa aí. Estou no primo. O primo é lá do tio, não é? O pai do meu primo, 1º grau dele. Irmão do meu pai. Mas como é que ele chegou ao meu pai? Pelo meu avô. Então, meu tio, é o primo. Primo, 1º grau, o pai dele, que é meu tio, que vai no meu avô, que desce no meu pai para chegar em mim, 4º grau. Posso casar com a prima. Precisa fazer um exame antes para saber se pode procriar. Mas pode casar com a prima, com o primo. Posso contratar na prefeitura o primo, a prima. Tranquilo. 4º grau. Entenderam isso?
Só que o primo e a prima da minha esposa está podendo, mas o sobrinho da minha esposa passou a ser meu sobrinho, por afinidade. Tá bom? Olha só. Na página 105, vou falar rapidamente de dois assuntos aqui, porque está na apostila, tem no material de texto. Página 105, item 5.b, ficha limpa municipal. Já ouviram falar? Aqui vai mais um limite, né, de contratação de pessoal. Sabe o comissionado que o prefeito é livre para nomear, o presidente da Câmara é livre para nomear? Se você tiver na sua lei orgânica uma adaptação desse chamado ficha limpa, o prefeito vai ter um limitador de só poder contratar em cargos comissionados as pessoas que não conflitarem com a lei do ficha limpa, que diz que tem uma lista grande de restrições que tornaram os candidatos inelegíveis, que teve contas desaprovadas no Tribunal de Contas, que cometeu crimes contra o meio ambiente, várias situações lá. Vocês vão encontrar na Lei 6490. Escreva na frente do ficha limpa municipal aí. Entre parênteses, base, 2 pontos. Lei 6490. Isso está escrito embaixo no texto, mas só para chamar a sua atenção. Você vai pegar essa Lei 6490 e você vai fazer o seguinte com ela. Você vai dizer no seu município que aplica, numa emenda à lei orgânica, você vai dizer que aplica a Lei 6490 para efeitos de nomeações para efeito de nomeações de comissionados. E aí você criou, olha ela aqui, você vai criar restrições para o prefeito, olha lá, são inelegíveis, não podem ser contratados, se a sua lei orgânica permitir, se ela prever. Isso aqui, ó, os que tenham contra sua pessoa representação julgada pela Justiça Eleitoral. O que mais? Vamos lá aqui. Os detentores, os que estabilizam... cadê? Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo e funções publicadas, registradas por irregularidade. E vai vir a lista. A lista é bem grandinha. A lista, ó, tamanho da lista. Uma lista grande. Você só diz na sua lei orgânica que está condicionada ao cumprimento. O povo gosta. Você acha que o povo não vai gostar de dizer assim? O prefeito na minha cidade e a Câmara Municipal aprovaram o ficha limpa municipal. Não pode ser comissionado quem for ficha suja. Está na nossa lei orgânica. Pô, todo mundo vai gostar, inclusive a mídia da sociedade. E não faz mal para ninguém. Porque nem é bom que fique essa liberdade de contratar qualquer um. O cara que já teve, por exemplo, um processo contra si, confirmado por um tribunal de justiça, né? 2, 3 processos e está lá como comissionado. Ah, mas enquanto não transitar em julgado, ele é tecnicamente inocente. A lei do ficha limpa não considera isso. Diz que se tiver uma decisão de um órgão colegiado, já é suficiente para não ser candidato a nada. Se ele não pode ser candidato lá, não pode ser comissionado aqui também num cargo político. Página 105. Deixa eu te passar essa informação aqui, que agora essa vai te fritar os grugumilos. Olha como essa aqui é complicada para o dia a dia da prefeitura. Fornecedor local. Página 105, item 5C. A regra básica é que servidores públicos não poderão negociar com o órgão a que estejam ligados, vez que tal prática se constitui em probabilidade de favorecimento, descrédito à lisura, desrespeito aos princípios constitucionais. Por isso, a lei de licitações prevê a proibição no artigo 9º. Eu vou concluir informando a vocês o seguinte, sem leitura ali. Olhem para cá. Limitações aos funcionários.
O município não pode negociar com o funcionário através das licitações públicas. O funcionário não pode ser sócio de uma empresa que forneça para o município. O funcionário não pode vender o carro dele para o município. Ah, vamos comprar um carro, faz a proposta. O funcionário vai lá, faz a proposta de venda. Não pode. Ele não pode negociar. Na lei de licitações diz isso. Em muitos municípios está repetido isso na lei orgânica. Até aí é tranquilo. Acredito que vocês saibam. O que talvez vocês não saibam é que os tribunais de contas no Brasil, e no nosso caso específico do Paraná, tem acórdão muito claro sobre isso, dizendo que nem os parentes até terceiro grau do funcionário podem negociar com a prefeitura. É nepotismo. Mesmas regras do nepotismo aplica-se. Exemplo, você abre uma licitação, prefeitura ou câmara. E o funcionário ali, os envolvidos, só que essa regra só vale para os envolvidos no processo de contratação. Na prefeitura, o pessoal que cuida das licitações. Vem o tio. O tio é dono do mercadinho e participa da licitação, mas ele participou de uma licitação, está proibido se tiver o sobrinho envolvido no processo licitatório. Entenderam isso? Quem está envolvido no processo licitatório? Vocês se lembram? A pessoa que cuida do processo no dia a dia, a comissão de licitações, o pregoeiro, o grupo de apoio. Quem mais? O assessor jurídico. O secretário que solicitou a mercadoria para o setor dele. E o prefeito, então, esse não tem como negar. Todas as licitações, os parentes até terceiro grau estão impedidos, porque ele homologa todas. É ele que dá a palavra final na licitação. Na Câmara, o presidente da Câmara. Todos os parentes, só que tem um detalhe. Parentes do prefeito não estão impedidos de participar lá na Câmara, numa licitação da Câmara. Parentes do vereador não estão impedidos de participar, porque quem homologa o vereador não está envolvido no processo. Entenderam isso? Eu vou além. Na parte da tarde nós vamos falar de concurso. Lá eu vou gastar um tempinho dizendo para vocês dessa aplicação aqui para o concurso público também. Está pegando fogo isso aí. Gente envolvida no concurso público e parentes até terceiro grau participando do concurso, estão impedidos de tomar posse. A gente alonga mais isso no painel da tarde. O microfone aqui, por gentileza. No quadro funcional, doutor, tem lá o engenheiro. Ele é efetivado e ele também, daí, óbvio, né, quando abre lá o processo de licitação para convocar as empresas para participarem lá de serviços de construção da escola, de uma creche e tudo mais. Esse engenheiro também, ele é proibido também de naquela licitação a qual ele forneceu, está impedido. Na licitação pro município, no serviço de engenharia. E aí o município tem um engenheiro, né? A lei de licitação diz que ele está impedido. A própria lei diz. Parentes dele, a interpretação dos tribunais, mas os parentes dele vão trazer o impedimento só para a licitação onde tem a manifestação dele. Manifestação que ele fez o orçamento, ou manifestação onde ele seja, por exemplo, o gestor do contrato, ou manifestação onde ele seja o fiscal designado para fiscalizar. Ele fica impedido. E nesse caso... Ele não, os parentes até terceiro grau, porque ele já está impedido mesmo pela própria lei de licitações. E óbvio, né, doutor, nesse caso o engenheiro, ele tem um escritório dele, ele tem a empresa dele também. Então, não pode fornecer para o município. Isso aplica para o engenheiro terceirizado. Se ele é terceirizado do município também, mas eu não sou funcionário, eu presto serviço terceirizado, mas a assinatura é a dele que aparece. Se lá na empresa, na sociedade é a dele, também está impedido. Ou parente é dele, também está impedido. E está dando um pau danado também, né, doutor, essa parada de engenheiro, né? Engenheiro precisa da gente trabalhar mais nessa área, porque tem muita novidade e o município não tem se preocupado muito com isso. Oi? Uma interrupção lá agora, para a apresentação, é isso? Eu posso encerrar aqui, primeiro ou não? Muito bem. 2 itens finais aí, para sua leitura. O primeiro deles é sobre a remuneração máxima local. Item 6,
página 106. A remuneração máxima local. Teto no município. Constitucionalmente, inciso 11 do artigo 37, lá no seu município, nenhum servidor poderá ter uma remuneração maior do que o subsídio do prefeito. Beleza? Câmara Municipal não é o presidente da Câmara. Me perguntam muito isso. Eu não sei quem lá está ganhando mais do que o presidente. Não pode, não. O limite é o prefeito, não é o presidente da Câmara. Limite no município. Qualquer servidor municipal, o limite máximo é o subsídio do prefeito. Ok? Claro. Microfone aqui, por gentileza. Não. Você comentou sobre o fornecimento junto à prefeitura ali por essa questão do grau de parentesco. Uhum. E a nomeação em comissão com relação a uma nomeação do executivo, que seja cargo do executivo, a relação de parentesco também bate com o servidor legislativo? Se é um cargo de comissão que tem parentesco com o vereador? Não, um órgão, outro órgão. Independentes? O nepotismo se analisa aqui. Quando termina a súmula, ela fala de ajustes recíprocos, só se alguém comprovar que trocou favores. O presidente da Câmara combinou de contratar o irmão do vereador aqui e o presidente da Câmara vai contratar o irmão do prefeito lá. Se isso for comprovado, é proibido. Quando há cruzamento, é o tal do nepotismo cruzado. Não havendo nenhuma prova disso, pode ser o irmão do vereador ser comissionado na prefeitura. Não havendo prova, isso o STF já se manifestou. Se tiver alguma legislação municipal nesse sentido, teria que avaliar também, no caso. Se a legislação municipal proibir, acata-se ela. Geralmente a lei orgânica, que é o ideal, que é a lei maior do município. Tá, ok. E só mais um questionamento é com relação, você estava comentando os servidores, um servidor hoje, ele não pode ser sócio administrador de uma empresa, né? Efetivado com concurso público, tem a restrição de ele ser sócio administrador de uma empresa? Que negocie com o poder público, Exato. Independente disso? Independente. Não, ele mas pode que ter, negocie, ele pode ter exemplo, atividade lá fora. Ele não pode situação negociar com o poder público. Mas a situação é assim, se ele é servidor público, tenha uma empresa no nome dele e presta serviço para um município, para outro município, para uma administração pública também, nesse sentido. Para outro não há impedimento, há impedimento para o próprio. Para o próprio só. Okay. Olha aqui, vamos finalizando. Na página 107, é o último item. E aqui, se vocês precisarem de aprofundar mais sobre esse assunto, vocês continuem a leitura que ele vai aplicar caso a caso aqui. A inacumulabilidade, ou seja, na gestão de pessoal tem também o limite da quantidade de cargo, né? Acumular cargos públicos. A princípio, o artigo 37, inciso 16, diz que só pode acumular, não pode acumular, né? A regra é não acumular cargo público, cargo, emprego e função. Só pode professor com técnico científico e os profissionais da área de saúde podem acumular. Então, você pode ter um professor que tenha um concurso para 4 horas, mais um concurso para 4 sem problema. Agora, 2 de 8, aí já exagera na jornada, embora a jornada de 2 não se limite a 8 horas, mas também não pode ser de 16. Tem tribunal que diz, como Santa Catarina, diz que o máximo é 7 horas quando se acumula. Fora disso, não é possível acumular, ou seja, você não pode ser advogado e advogado. E eu não posso ser advogado da União e do município ao mesmo tempo, que aí vale para o cenário nacional. Cargo e emprego e função pública não é só para um órgão só, vale para todos os órgãos públicos do Brasil. Eu não posso ser motorista no Estado e acumular com motorista na Prefeitura também, nem na Prefeitura e na Câmara, ou na mesma Prefeitura ou na mesma Câmara. Não há, esse cargo não é acumulado. Só professor com técnico científico e os profissionais da saúde. Beleza? Só que se você tiver um cargo comissionado, o comissionado não acumula com nenhum outro. Não adianta você falar, mas eu sou professor, estou num cargo comissionado aqui que é técnico, por exemplo, de assessor jurídico, é técnico. A jurisprudência diz que não tem cargo comissionado técnico. Não importa o que você faça, o cargo comissionado nunca aceita a acumulação. Ok? Eu quero me despedir lá dos nossos internautas, agradecer pela audiência
pela internet, nos acompanhando, e nós vamos fazer aqui uma atividade ainda de avaliação com os alunos presenciais. Os nossos internautas terão avaliação posterior e online, e nós queremos agradecer a todos eles que estão lá e dispensá-los da audiência. Para os internautas, nós encerramos neste momento. Eu agradeço pelo respeito, pelo prestígio. E os presenciais permanecem aqui para algumas orientações com relação, sobretudo, a este módulo que está encerrando sobre folha de pagamento. Muito obrigado a vocês, eu desejo profundo sucesso nas suas atribuições e que Deus o abençoe, que Deus o acompanhe na sua caminhada e vá firme sempre com a convicção de que melhorar é possível. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Olha aí que legal. Antes dos internautas encerrarem a transmissão, é necessário dizer que vocês terão acesso a um certificado com 10 questões. Você tem que atingir um mínimo de acerto em 7 questões para conseguir emitir o seu certificado. Em 15 dias estará disponível esse questionário. Obrigado pela permanência e até uma próxima.